Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bastante gente entrando, o pessoal da Sinapse aqui, o Walter já tá entrando. Vamos lá, rapidinho, nossa conversa aqui hoje vai ser sobre essa questão toda que a gente tá passando aí com o coronavírus, não para falar de saúde, porque isso a gente já tá vendo bastante aí na televisão, na internet e tudo mais, né, nos sites de notícia. Mas só para ressaltar, é importante todo mundo procurar ficar em casa, sair o menos possível, pra gente evitar que a contaminação aumente e aumente de forma acelerada. Fazendo esse isolamento agora, até de forma como prevenção, a gente consegue evitar que seja maior e mais rápido a gente consegue voltar nossa vida ao normal. Isso é importante, né, para os negócios também, né? A gente tem visto aí muita gente já tendo problemas e, sei lá, enfrentando algumas questões. Vamos lá, vou colocar o Walter aqui pra gente começar. O governo também tem tomado algumas medidas aí para ajudar os negócios, não sei se vocês viram. Então, a questão da FGTS, aí tem ainda algumas polêmicas em relação à DAS e ao GPS. O Walter sabe falar bem sobre isso, né, Walter? Tudo bem? Juliana, tudo bem? Tudo ótimo. Com você? Boa tarde, tudo certo. Primeiro, obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Acho que é muito importante a gente conversar aqui com os empreendedores para a gente entender o que a gente pode fazer aqui nesse momento. Com certeza, muita gente foi pega aí de surpresa, né? Não esperava isso dessa forma. Sem dúvida. E a gente realmente estava, inclusive, subestimando toda essa questão do vírus, né? E como seria essa pandemia. Bom, para a gente começar, muita coisa tem parado, né, gente? Aqui no estado de São Paulo já não teremos aulas, alguns servidores já estão ficando em casa, só os serviços essenciais vão continuar, os museus estão fechando, orientação é para que o cinema, outras formas de entretenimento também fechem e não operem nos próximos dias. Tem recomendação até da ANS para que se suspendam alguns tipos de exames e consultas. Então, as coisas estão realmente começando a parar. E isso, óbvio, vai afetando a economia, vai afetando o movimento das empresas, de restaurantes, enfim. E aí, todo tipo de empresa, isso a gente sabe, vai virando uma bola de neve, né, Walter? Sem dúvida. Primeiro, obrigado pelo convite, Juliana. É muito importante que pessoas, influenciadores como você, abram espaço para essa discussão de gestão financeira. A gente sabe que essa crise tem uma característica específica, né, de ser muito aguda e talvez a gente espera de muito curto prazo, né? Então, alguns negócios vão ser muito afetados, especialmente aqueles que não estão preparados em termos de caixa, né, ou que dependam muito de aglomerações, como esse que você comentou, né? Empresas de eventos, festas, restaurantes e outros negócios que, por natureza, atraem um volume grande de pessoas para um espaço relativamente pequeno. Walter, desculpa te interromper. Vamos Claro. apresentar o que você faz? Gente, o Walter, ele é fundador e sócio da Sinapse, que é uma empresa que tem um serviço de gestão financeira para pequenas e médias empresas, né, Walter? Conta um pouquinho do que você faz e como é o trabalho de vocês. Bacana, legal. A gente tem aqui o conceito de CFO as a Service. Quer dizer, na nossa visão, pequenas e médias empresas não tem tanto, vamos dizer, tanta demanda de gestão financeira para ter um CFO full-time. E também, lógico, ser um profissional raro, caro, difícil de contratar e de manter em pequenas e médias empresas. A gente criou esse serviço, né, que na nossa visão tenta simular o escopo de um CFO. A gente divide aí a cabeça do CFO em 7 grandes áreas de atuação, né, que é basicamente organização de informação, como gerar, organizar e arquivar as informações, a gestão, a montagem e o desenvolvimento do time de finanças, a organização dos processos financeiros, a gestão da contabilidade, né, tanto para atender os requisitos de legislação quanto para usar a contabilidade como ferramenta de tomada de decisão, né. O quinto ponto é o planejamento financeiro, né, que é basicamente construção do orçamento, gestão de indicadores das empresas. O sexto ponto é a tesouraria, né, conciliação, projeção de curto prazo de caixa e relacionamento bancário. E o sétimo ponto central é a estratégia, né, como finanças se conecta à execução da estratégia do negócio. Então, na nossa visão, esse é o corpo de conhecimento que o CFO precisa ter e é isso que a gente leva e oferece para os nossos clientes.
E a gente tem muito pouco isso, né? Acho que como geral, de forma geral, aqui no Brasil, a gente tem pouca educação financeira, né? Então, se a gente não tem educação financeira nem para a nossa vida pessoal, para o nosso planejamento doméstico, quem dirá para as empresas, né? Então, eu acredito muito, inclusive tenho falado muito sobre isso aqui no Instagram, Walter, do quanto é importante a gente ficar de olho nessas questões financeiras, nessa gestão e entender, né, como funciona, entender até os termos e tudo mais. Sem dúvida. Vamos lá. Conforme negócios crescem, né, negócios muito pequenininhos são relativamente simples, mas quando vai crescendo um pouco, você tem, enfim, funcionários, gestão de estoque, você passa do limite ali, às vezes, do simples, né, que não é tão simples assim, mas os impostos começam a ficar difíceis de entender, enfim. Então, é nesse momento em que a gente consegue ajudar bastante os nossos clientes aqui. Bacana. Você falou sobre o trabalho de vocês e pensar em estratégias, né? Todo esse planejamento que vocês ajudam o empreendedor a fazer. Quem já estava fazendo um certo planejamento, ou os clientes de vocês até, eles, mesmo sendo pegos de surpresa, estão mais preparados para enfrentar uma crise como essa agora? Sem dúvida. Eu acho que o planejamento te leva a pensar sobre o negócio. Ele não é só um exercício de, vamos dizer, futurologia, de colocar número numa planilha, né? Ele é um exercício de te fazer, de fato, pensar de onde vêm as tuas receitas, quais são os direcionadores dos teus custos, das despesas. E é esse exercício, né, de aprofundar o conhecimento sobre o negócio que um bom planejamento financeiro traz. Então, os nossos clientes aqui, a gente tem algumas empresas de eventos, inclusive, são 2 clientes no segmento de eventos, que, enfim, têm eventos preparados para o segundo semestre, mas já estão analisando os impactos, tanto na demanda, né, ingresso, patrocinador, quanto nos custos, né? Então, renegociando com seus fornecedores, né? Então, a gente está começando esse esforço, né, de adaptação muito antes do que outras empresas, justamente porque, enfim, o planejamento está todo montado, os empreendedores conhecem bem a dinâmica financeira dos seus negócios. Não precisa fazer todo esse trabalho de entender a questão financeira da sua empresa para, então, fazer esse planejamento para essa crise e para o futuro, né? Exatamente, e especialmente alguns conceitos que às vezes os empreendedores têm dificuldade para lidar em finanças, que às vezes o empreendedor pode ter lucro e pode não gerar caixa, né? Em um momento como esse é muito importante privilegiar o caixa. Então, os nossos clientes têm clareza, porque, enfim, a gente faz as projeções sobre os 2 vieses, né? Então, sem dúvida, eles estão bem preparados para esse momento. Bacana. Vamos pensar em quem está aí, foi pego de surpresa e precisa ajustar as finanças e tal, para de repente não ter um problema maior ou de fato vir a quebrar, ter que fechar a empresa e tudo mais, que seria algo mais drástico, né? Quais são as suas dicas, Walter? Então, acho que num primeiro momento, a palavra-chave é planejamento. Então, é necessário entender muito bem a dinâmica do negócio e tentar medir, né, independente, assim, a gente estima, né, olhando para outros países, que essa crise vai durar, na sua fase mais aguda, alguma coisa entre 2 e 3 meses, né? Então, é importante que os empreendedores se preparem pelo menos para esse período, né? Então, primeiro, entendendo muito bem, né, os seus direcionadores de receita, de custos, né, de despesas. As empresas só quebram quando acaba o caixa. Então, é muito importante também trazer caixa para dentro de casa. Significa, muitas vezes, abrir mão de rentabilidade, né? Então, para negócios que dependem, que têm seus recebimentos em cartão, por exemplo, vocês podem passar a usar antecipação de recebíveis para preservar o caixa, né? Mesmo que isso, muitas vezes, custe um pouco de juros ali. Outra forma seria, eventualmente, lógico, com planejamento, né? A gente vê muitos bancos abrindo novas linhas de financiamento e também algumas medidas do governo facilitando o financiamento. Então, talvez fosse o caso, nesse momento, de tomar recursos, mesmo que sem necessidade no curso corrente dos negócios, para garantir
que a empresa vai ter o que as startups chamam de runway, né? Pista para conseguir passar por esse primeiro momento mais agudo de crise sem, de fato, risco de quebrar. Mesmo que eu tenha que fazer uma dívida para isso? Mesmo que tenha que fazer dívida para isso. Eu acho que a gente viu nessa semana a Bembev e a Kraft Heinz, né, que são empresas de cuja gestão financeira talvez as melhores, as mais bem geridas, né, algumas das mais bem geridas do mundo, as duas somadas tomaram 13 bilhões de dólares de dívida e com seus balanços super saudáveis, quer dizer, é melhor acessar o mercado de crédito enquanto ele ainda está aberto, tomar o recurso, pagar 6 meses de juros, do que, enfim, correr o risco de a crise ser um pouco mais aguda do que a gente está prevendo, ou durar um pouco mais do que a gente está prevendo, e o negócio acabar quebrando. Eu acho que é importante que o empreendedor mantenha a visão, né? Todo mundo abre um negócio porque tem uma visão, né? Alguma coisa que quer executar, seja um projeto pessoal, um projeto para o negócio. E essa visão não morre por conta de um momento de crise aguda. Então, o importante é preservar o negócio. Bacana. Olha só, eu não sei o nome da pessoa, WPSPS. É o username. Vamos lá, ele está perguntando se deve cortar custos. Acho que sim, né? Sim, né? E aí, falando um pouco no financeiro, né? Talvez seja primeiro, o exercício seja inverso, né? Seja olhar o que é absolutamente necessário para a operação, primeiro, né? E aí, enfim, fazer um match das receitas com os gastos e tudo que está para baixo aí, né, que são primeiras despesas, né, mais do que os custos, renegociar ou cortar, de fato. A gente sabe que não é fácil, que muitos empreendedores trabalham, às vezes, já com margem baixa ali, em cima do laço, mas não tem jeito. Esse é um momento agudo, no curto prazo, é necessário, sim, renegociar contratos, cortar custos. E também priorizar os gastos, né? Sem dúvida. Eu acho que todo empreendedor conhece o próprio negócio e sabe o que é, de fato, essencial e o que é secundário. Eu acho que, nesse momento, talvez seja o caso de parar por alguns meses o desenvolvimento de projetos que não estejam diretamente ligados ao core da empresa, né? ao negócio que a empresa oferece. E esperar. Garantir a continuidade e esperar um pouco. Também, eu sei que esse é um tema complicado, até sensível, mas nesse momento talvez seja o caso de conceder férias coletivas, de aproveitar para consumir bancos de horas que eventualmente a empresa tenha acumulado, e, em último caso, até avaliar o quadro de pessoal e, enfim, preservar algumas pessoas demitindo outras. Talvez não tenha jeito, né? Demissão talvez tenha que acontecer. Eu acho que vale as empresas tentarem né, evitar isso ao máximo. Mas, sem dúvida. Para uma pequena empresa, isso seja uma medida necessária. Sim. O Renato está perguntando aqui, em caso de escolas, ele tem uma e estou impedido de funcionar, e já tem pai pedindo dinheiro de volta. Renato, minha dica é você tentar negociar com esses pais. Então, não vou poder atender vocês agora, mas a gente atende nas férias, ou a gente atende em outro período, a gente repõe aulas, enfim. Tentar negociar aí de alguma forma com esses pais. E acho que vale uma outra dica aqui, que vale para os empreendedores e para os não empreendedores, que é evitar fazer esse tipo de coisa, principalmente com pequenas empresas ou profissionais autônomos, né? Então, pague essas pessoas da mesma forma, se você consegue fazer isso. Então, tem gastos que a gente vai ter por mês e que já está ali, né? Que a gente já sabia que teria. Por exemplo, eu estou isolada em casa, a faxineira não vai vir. Eu dispensei porque eu achei por bem dispensá-la. Vou pagar da mesma forma. Eu tenho serviços como esteticista, vou pagar da mesma forma, mesmo sem utilizar. É importante a gente pensar nisso para manter esses negócios. Então, fica essa dica também. E no caso da escola, Juliana comentando, eu acho que esse é um momento em que as escolas podem testar sistemas de aula à distância, né? Não sei
qual é o segmento em que é Leandro o nome dele, né, da aula, mas talvez fosse o caso de testar plataformas de ensino online. Eu sei que algumas universidades nos Estados Unidos e até algumas aqui do Brasil, né, a USP inclusive, está aproveitando esse momento para testar sistemas de aula à distância. Isso, eu acho que vale a pena, assim. A gente tem bastante tecnologia hoje na mão, né, Walter, que a gente pode pensar em utilizar. Então, é importante também o empreendedor ficar atento a isso. O que é que eu posso fazer, né, que vai me ajudar a ter algum faturamento, mesmo nesse período de um movimento menor ou precisando fechar. Então, Exato. é importante ficar atento. Um restaurante, por exemplo, pode investir mais no delivery, né? Sim, sim. Um pequeno mercado investir em entrega, enfim, é importante pensar nessas alternativas. A gente tem tecnologia disponível hoje para conseguir fazer isso. O Thiago Andrade está perguntando como ele consegue prever a diminuição da receita nesse período, Walter. Tem alguma dica prática e rápida que a gente consiga passar aqui? A gente, inclusive, a Synapse está montando a gente montou aqui um comitê de crise e a gente vai divulgar algumas ferramentas, né? A gente vai divulgar algumas planilhas, enfim, alguns guias de como analisar o teu negócio. Eu acho que essa crise vai afetar negócios diferentes de maneiras diferentes, né? E é importante que você pense nas premissas, né? Quer dizer, nos direcionadores que compõem a sua receita, né? Então, se você vende um produto a um determinado volume versus um determinado preço, talvez nesse momento você seja obrigado a repensar o volume desses produtos. Então, num restaurante, você tem um número de pessoas versus um ticket, né? Então, talvez o ticket diminua se você vai para um caminho de delivery. Talvez o volume diminua, né? Serviços, que são contratos, talvez listar os teus clientes todos e ver quais deles são mais sensíveis, né? E eventualmente poderiam ter uma probabilidade maior de cancelamento. Então, são negócios diferentes que têm dinâmicas diferentes. A gente vai, ao longo dos próximos dias e semanas, divulgar algumas ferramentas aí para ajudar. Bacana. E aí vocês vão me avisando, eu vou divulgando, informando aqui o pessoal e também estou com o canal aberto para vocês, Walter. Excelente. Sempre que quiser dar algum recado, Perfeito. o Insta aqui está à disposição. Achei essa pergunta interessante agora do Everton Lima, Walter, e ele... Eu acho que isso vale para outros negócios também. Ele tem uma agência de marketing digital, voltado para médicos, mas a gente pode pensar até em agências de forma geral. Ele está perguntando se ele deve criar uma estratégia de publicidade. Assim, essa é uma questão interessante, porque esse é um momento, né, embora seja muito difícil para muita gente, pessoalmente e profissionalmente, sem dúvida tem uma cobertura e uma atenção que está sendo dispensada e que eu vejo que, em sendo alguma coisa que ajude de fato a comunidade, né, seja os médicos a divulgarem seus serviços de maneira estruturada e informativa, eu não vejo problema em montar estratégias que façam tua mensagem chegar mais longe. Eu acho que quando você tem um negócio como nós temos o nosso aqui, a gente, de fato, está preocupado com a sustentabilidade financeira dos nossos clientes. Uhum. Então, a gente, sim, está montando estratégias para informar, né? Eu acho que passa um pouco por isso, mais do que só uma atitude de enfim, usar isso, de vender, de aproveitar esse momento. Um palestrante aqui só para a gente ilustrar o que você estava falando sobre o IAD. Palestrante Carlos Fortes, ele disse que teve vários eventos cancelados temporariamente e hoje ele está lançando palestra online e ele está tendo uma boa aceitação, então tá aí, né? A gente vai ter que se comunicar aqui pelo digital como a gente está fazendo agora, né? Sem dúvida. A gente vê inclusive alguns artistas fazendo shows online, tem bastante coisa acontecendo. A gente vai ter que usar aí as alternativas e ainda bem que a gente tem tecnologia para isso, né, gente? Ô, Walter, acho que vale a pena a gente falar aí sobre o programa, o pacote, né, do governo e tudo mais. Como isso pode ajudar aí as pequenas e médias empresas? Tá, eu acho que tem algumas medidas ali que são medidas, vamos dizer, de fluxo de caixa, né? Quer dizer, não é dinheiro novo que está sendo injetado na economia, mas eles facilitam algumas coisas. Então,
do lado das pessoas físicas, o governo anunciou liberação de 13º, né, dos aposentados. Isso vai injetar um dinheiro no curto prazo na economia. E do ponto de vista das empresas, eu acho que tem algumas medidas bacanas aí que podem ser aplicadas, que o governo liberou os impostos federais na DAS, né, quer dizer, na guia que as empresas que estão no Simples pagam. Então, ainda não tem exatamente a regulamentação determinada, a gente está acompanhando isso, vamos divulgar assim que sair, mas a nossa recomendação é que os empreendedores não paguem a DAS, pelo menos nesse momento. Tá? E tem também, o Guedes falou do FGTS, né, da guia do FGTS nos próximos 3 meses. Também o vencimento é no dia 7 do próximo mês, então acredito que já pode dar algum fôlego aí também. Nossa recomendação é não pagar a guia do FGTS. Tem um outro ponto que ainda não está muito bem definido, né, que é a questão do INSS, que o governo tirou a obrigação de pagar metade da contribuição que vai lá para o Sistema S, né, que é o INSS e outras entidades. Uhum. Também a guia de INSS é composta de outros itens, a gente não sabe exatamente como vai ficar, mas a nossa recomendação é que os empresários aí procurem seus contadores para que eles recalculem os impostos seguindo essa orientação do governo. Essas são as 3 principais medidas anunciadas até agora do ponto de vista dos impostos. A gente vê outras entidades anunciando medidas, né? Quer dizer, a Febraban anunciou que os 6 principais bancos que compõem, né, que são Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, estão abrindo seus canais para renegociação de dívidas que têm um vencimento nos próximos 60 dias. Né? Então, tem, inclusive, no site da Febraban algumas dicas ali de como usar os canais de atendimento dos bancos. Mas para quem tem financiamentos ativos, acho que o momento é, de fato, de pegar o telefone e imediatamente ligar para o gerente e negociar. Bacana. Uma coisa importante, a gente sempre vê as dívidas como algo ruim. Quando a gente fala em empresa, menos, porque eu acho que você tem que pensar que você está ali fazendo a dívida para o investimento, para te dar um retorno no futuro, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso também, Walter. Como você pode fazer uma dívida sem ser algo que vai se tornar um problema? Essa é uma questão importante. Eu acho que a palavra-chave é planejamento, né? Então, eu acho que na pessoa física, né, uma pessoa que está, enfim, um profissional liberal que vai passar agora por um momento de baixa nos seus serviços, eu acho que manter as suas despesas pode passar por se endividar. Né? Então, nesse momento, enfim, captar o recurso necessário e depois ter um planejamento para pagamento no futuro, né, para a pessoa física. Agora, nas empresas, a gente vê, de fato, dívida como estrutura de capital. Né? Então, a empresa se financia com recurso próprio e com recurso de terceiro. Acho que usar os recursos de terceiro nesse momento para ter um colchão de segurança é uma estratégia inteligente. Tá? Seja, mesmo que custe aí alguns meses de juros desnecessários, né? De fato, para manter a operação funcionando, assim, é fato que algumas empresas vão quebrar. Então, as empresas conseguirem se manter lá na frente, talvez elas tenham uma vantagem. Tá? Então, completar a caixa com recurso de dívida nesse momento, passar por esses 2, 3 meses mais agudos da crise, e lá na frente sentar e fazer uma planilha bem detalhada, planejar e pagar com calma. Bacana. Então, para a gente fazer um resumo aqui, um passo a passo para o empreendedor. Primeiro, ele entender entender as finanças dele, fazer uma gestão dos custos, dos gastos que ele tem ali para operação, ver o que ele pode reduzir daquilo ali para ficar só com o que é principal para a operação da empresa. Exato. Se precisar de caixa, contrai uma dívida, tenta fazer isso da forma mais inteligente possível, com o menor juros possível e tudo mais também, né, Walter? Exato. E aproveitar essas medidas todas do governo. Né? Então, deixar de pagar nesse momento como o governo
abriu essa possibilidade, não pagar FGTS, buscar o contador para entender exatamente, porque também no Simples, o governo federal liberou os impostos federais. A gente sabe que na guia do Simples tem impostos estaduais e municipais também. Então, buscar seu contador para entender exatamente qual é a parcela do Simples que você precisa pagar e também a guia do INSS. Eu acho que são medidas que vão ajudar bastante aí a gerenciar o caixa das empresas, especialmente das menores. Bacana. E você, então, está com o trabalho aí para ajudar o pessoal, vai me avisando por aqui. Perfeito. A gente, ao longo de hoje e dos próximos dias, a gente vai colocar várias ferramentas aí à disposição de vocês. E aí, enfim, obrigado pelo espaço aí para divulgar esse trabalho. Espero que os empreendedores usem, que essas ferramentas ajudem a se planejarem, a priorizarem seus gastos, enfim. E a gente está à disposição aqui. Bacana. Obrigada, Walter, pela ajuda. Olha só uma última. A Kátia estava perguntando para quem é MEI. Para quem é MEI também serve isso que a gente falou, né? Sem dúvida. Verifica ali o quanto você gasta, verifica como vai ser sua operação nos próximos dias, né? Nas próximas semanas. Eu acho que dá para a gente ter aí uma ideia, né? Sim, olhar um pouco para o planejamento de receita, entender que custos estão vinculados à prestação de serviços, né? Considerando o MEI, é muito provável que seja uma prestadora de serviços, e buscar medidas criativas, aí, seja de buscar receita ou de cortar custos. Bacana. E o momento, gente, é de negociar também. Então, tente negociar com os clientes para não haver cancelamento, ou como você vai poder atendê-lo de uma forma alternativa, ou atender mais para frente, fazer reposições, enfim. Tente fazer essa negociação, negocie com fornecedores, negocie com todo mundo. Tenho certeza que muitas empresas também estão abertas a isso, porque está todo mundo entendendo que esse é um momento de comunidade, de todo mundo se ajudar, né? Sem dúvida. Que passe logo e a gente volte à normalidade aí, pelo menos no próximo mês, de repente, quem sabe, antes do que a gente imagina, né, Walter? Tomara, sem dúvida. Eu acho que os negócios vão voltar rápido. O Brasil estava numa fase de sair de uma crise muito longa, né, de acelerar um pouco o crescimento. Eu acho que os fundamentos da economia continuam os mesmos, né, e é uma crise aguda, curta, vai passar rápido e não tenho dúvida de que os negócios vão voltar, o país vai voltar a crescer logo. Ô Daniel, só mais uma aqui importante para a gente fechar mesmo. Caso o Daniel Baroni está perguntando, se ele quiser mais orientação como empreendedor, como ele faz para procurar a Sinapse? Nosso site é o synapse.finance, tem os nossos contatos lá e a gente vai divulgar aqui, pode ser mandar direct pelo nosso Instagram, enfim, mandar e-mail, o nosso e-mail é coffee@synapse.finance e a gente está aberto a fazer reuniões online nesse momento, estamos todos em home office também. Bacana. Então, gente, por aqui vamos falando mais sobre isso nos próximos dias. A gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvida, me mande, mesmo que não seja sobre finanças, outro assunto também. Vou tentando procurar profissionais para ajudar a gente aí a enfrentar essa crise que, como o Walter falou, aguda e a gente espera aqui de curto prazo, se Deus quiser. Walter, obrigada. Aqui também está aberto para você. Se quiser vir aqui falar alguma coisa, divulgar o que vocês estão fazendo e tudo mais, o canal está aberto. Excelente. Obrigado pelo espaço, Juliana. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada a todo mundo. Bom dia para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. E a live vai ficar salva, tá? Alguém perguntou, tô avisando, vai ficar salva, então pode vir aqui no Insta.